Amém, gente? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você. Essa é uma palavra que fez parte da minha história por muito tempo. Eu não sei se você já viveu isso, mas há momentos na nossa vida que aparentemente não tem o que fazer, sim ou não? Quantos aqui já se pegaram em algum momento que você fala assim, cara, não tem o que fazer? Eu não sei se você já passou por isso, se você está passando por isso, mas uma coisa eu quero dizer para você, o quê? Que Deus é especialista em abrir portas aonde você nem achava que tinha caminho. Sabe, eu creio que essa noite vai ser uma noite de restauração para muitas pessoas. Eu sinto no meu espírito que pessoas vão sair daqui hoje avivadas, renovadas, porque aquilo que para você era impossível, a partir de hoje vai ser um testemunho. A Bíblia conta uma história muito linda e ao mesmo tempo muito desafiadora, de um homem que, embora não temesse tanto a Deus, ele viveu o favor de Deus. A Bíblia vai contar uma história de um homem chamado Jorão. Gabriel, quem que era esse homem? Esse homem ele era filho de um dos reis de Israel. E a Bíblia vai dizer assim que o pai dele fez tudo que desagradava ao Senhor. E quando o pai dele morre, a Bíblia vai dizer que ele assume o reinado. Só que logo no seu primeiro ano de administração, a Bíblia vai dizer que os moabitas, que pagavam tributos a Israel, decidiram se rebelar e falar assim: nós não vamos pagar para vocês aquilo que é direito de vocês. Jorão, mesmo não temendo tanto a Deus, ele olhou para aquela situação e ele viu que o pai dele morreu para conquistar aquilo por ele, e ele não podia abrir mão daquilo que o pai dele levou uma vida para conquistar. E sabe, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que nós não podemos abrir mão daquilo que o nosso Pai Celestial deu o seu Filho para que nós conquistássemos. Você precisa entender que a sua casa, a sua família é de Deus, os seus negócios são de Deus. Você não pode aceitar ver aquilo que Deus te deu na mão do outro, na mão do diabo. Jorão olhou para toda aquela situação e falou: eu não vou aceitar ver aquilo que é meu na mão dos outros. Então a Bíblia vai dizer assim que ele pega cartas, ele manda cartas para Josafá, que era rei de Judá, e ele fala assim: Josafá, eu preciso que você me ajude nessa guerra, porque eu não tenho um exército suficiente para lutar essa batalha, mas se você for comigo, pode ser que eu vença e que eu tome de volta aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Josafá olha para ele e fala assim: Jorão, fique em paz, por quê? O meu exército vai ser o seu exército, a sua guerra vai ser a minha guerra, e a sua vitória vai ser a minha vitória. Gabriel, não entendi, se tem mão para levantar, levanta, que eu quero declarar isso sobre a sua vida. Nesse ano de 2025, Deus vai colocar pessoas de aliança do seu lado, pessoas que vai olhar para você, vai olhar para sua casa, vai olhar para os seus projetos, vai olhar para tudo aquilo que Deus estava entregando nas suas mãos e vai dizer: estou contigo para o que der e vier, a sua luta vai ser a minha luta, e a sua vitória vai ser a minha vitória. Você crê nisso? Celebra Jesus. Celebra Jesus. Glória a Deus. Só que todo mundo sabe que para ir para uma guerra, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma estratégia, é ou não é? Ninguém vai para uma guerra sem estratégia. Então eles se sentam e eles falam assim: como que nós vamos atacar os moabitas? Na hora que eles estão pensando, um olha para o outro e fala assim: olha, parece loucura, mas o melhor caminho para a gente atacar os moabitas é pelo deserto de Edom. Gabriel, o que isso quer dizer? Alguns historiadores que chegam a falar que Moabe tinha duas entradas, uma pela frente e outra por detrás. Se eles fossem pela entrada da frente, era mais ou menos uma marcha de aproximadamente 3 dias. Só que se eles fossem pelo caminho do deserto de Edom, era uma marcha de 7 dias. E imagine você, fardado, com um monte de animal, tendo que caminhar por um deserto escaldante por 7 dias. Como que você acha que esses soldados iam chegar naquela guerra? Cansados, sim ou não? Se chegasse, porque nós estamos falando de 7 dias no meio do... Eu não sei se você lembra, irmão, no deserto não tem poço não. É ou não é? Mas eles olharam e falaram assim: olha, o único jeito da gente vencer essa batalha é se a gente for pelo deserto de Edom. Posso te falar uma coisa? Muitas vezes a gente não entende por que Deus nos coloca em alguns desertos da nossa vida, é ou não é? Muitas vezes a gente não entende por que Deus nos leva por alguns caminhos tão difíceis, tão árduos, sendo que tem caminhos mais próximos, mais rápidos, é ou não é? Pode falar uma coisa? Deus quer ensinar para você que nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho que vai te levar à vitória.
Nem sempre aquilo que você acha que é uma boa estratégia é o que realmente vai fazer você vencer a guerra. Muitas vezes Deus nos faz percorrer caminhos que aos nossos olhos é muito difícil de chegar bem, para que no final a glória seja dele, não nossa. Eles olham e falam: vamos pelo deserto de Edom. Jorão se reúne o seu exército, Josafá com o seu exército, e a Bíblia diz que o rei de Edom também decide ir com eles. Eles ganharam mais um aliado para essa guerra. E a Bíblia diz que quando eles estão no meio do caminho, um olha para o outro e fala assim: eu estou com tanta sede, tem água aí? Aí eles começam a procurar água num camelo, procurar água no outro, nada de água, nada de água. Um vai olhando para o outro, vai começando a ficar desesperado, porque ainda tinha uma marcha de 3 dias, e ninguém achava. Seja sincero, é possível enfrentar um deserto sem água? Jorão põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, o que nós vamos fazer? Como ele não era muito crente, o que ele pensou? Deus nos trouxe aqui para nos matar. Você já percebeu que todo mundo que não tem uma vida muito certa assim com Deus, qualquer dificuldade que ela passa, ela acha que é Deus querendo matar ela? Que é Deus querendo fazer ela sofrer? Tem gente que pensa que Deus é sádico. Posso falar uma coisa? Deus é pai. Quem aqui é pai ou mãe? Se o seu filho te pedir uma pedra, você vai dar? Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual é o seu coração? Por mais levado que seja o menino, você nunca vai deixar faltar o necessário para ele permanecer de pé, é ou não é? Você precisa entender que o seu pai ama você, e que por mais que muitas vezes ele queira nos corrigir, ele nunca quer nos matar. Por quê? Porque ele quer mostrar para nós que com ele nós somos mais do que vencedores. Jorão desespera, só que a Bíblia diz que quem que estava do lado dele? Josafá. E a Bíblia vai dizer que Josafá era um homem de Deus. Quando ele vai falar com Josafá, ele fala: Josafá, acabou a água, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: o que você faz quando os recursos acabam? Olha para a pessoa que você ignorou e fala assim: o que você faz quando já não tem mais o que fazer? O que você faz quando já não tem mais o que fazer? Quantas pessoas eu já atendi que a pessoa chegou em mim, quantas mães: Gabriel, me ajuda, por quê? Eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Já internei em clínicas, já paguei tratamento, não adianta, meu filho não larga as drogas. O que você fala para uma mãe dessa? Quantas esposas já me procuraram e falaram assim para mim: Gabriel, não sei mais o que eu faço com o meu casamento, porque já subi monte, já desci monte, já fui na igreja, já levei peça de roupa, já orei, já passei o olhinho nele, não adianta, meu marido não muda. Quantos empresários muitas vezes chegou pedindo oração, falando: Gabriel, me ajuda em oração, porque eu não sei o que eu faço. Como assim? Se eu pagar o fornecedor, eu não pago o funcionário. Se eu pagar o funcionário, eu não pago o fornecedor. O que eu faço? O que você faz quando o médico chega em você e fala assim: não tem cura? O que você faz quando os seus recursos naturais acabam? Jorão, quando viu o recurso natural dele acabando, ele se Gabriel, por que ele se desesperou? Porque ele não conhecia o pai que ele tinha. Agora a Bíblia vai dizer que quando ele fala para Josafá, e Josafá era um homem de Deus, olha a importância de caminhar com gente de Deus. Josafá era aquele homem que um dia foi para uma guerra, que humanamente falando era impossível de vencer. Na hora que ele olhou o exército inimigo, ele falou: meu Deus, nós vamos morrer. A Bíblia diz que ele correu, ajoelhou e falou: Senhor, o que a gente vai fazer? E a Bíblia diz que Deus falou assim para ele: Josafá, fique em paz, porque essa peleja você não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por você. Quando você estiver diante de situações que você não sabe o que fazer, você precisa entender que você precisa dobrar o seu joelho e clamar ao seu pai, porque você pode não saber, mas ele sabe como te defender. Celebra Jesus, celebra Jesus. Josafá olha para ele e fala assim: Jorão, calma, eu já passei coisa muito pior, Jorão. Você acha que uma falta de água vai matar a gente?
Jorão era um homem tão de Deus que ele vai olhar para Josafá era um homem tão de Deus que ele vai olhar para Jorão e falar assim: Jorão, será que não tem aqui nenhum profeta para que a gente possa consultar a Deus? Josafá sabia que quando os recursos da terra acabam, os dos céus começam a trabalhar. Josafá sabia que onde a mão dele não alcançava, a mão de Deus alcançava. Josafá sabia que o que para ele era impossível, para Deus era só um detalhe. Josafá sabia que tudo que ele precisava num cenário de caos era de uma palavra de Deus. Ele olhou e falou: será que não tem nenhum profeta aqui para que a gente possa consultar o Senhor? Aí alguém lá do meio dos soldados falou assim: tem um profeta no nosso meio. Eliseu está aqui. Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Ele falou assim: então manda chamar o profeta, porque onde tem profeta, tem palavra de Deus. E onde há palavra de Deus, há milagres garantidos. Posso falar uma coisa? Quando Deus foi fazer a terra, a Bíblia diz que Deus faz a terra. Quando nós vemos Gênesis 1, verso 2, vai dizer assim: a terra estava sem forma aí, mas o Espírito Santo pairava sobre a face. Pode falar uma coisa? Quem aqui já ouviu que se o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, tudo está bom, tudo está certo, tudo está em ordem? Tem gente que até fala assim: se Deus está num lugar, verdadeiramente as coisas estão em ordem. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: a terra estava sem forma, estava vazia, mas o Espírito Santo estava lá. Até que a Bíblia diz assim: e disse Deus. Quando Deus libera uma palavra no meio das trevas, no meio do caos, no meio do vazio, as coisas começam a criar forma. E de uma terra sem forma e vazia, Deus faz um lindo jardim. Gabriel, o que isso quer dizer? Que hoje Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra sobre você. Eu não sei o que está fora do lugar, eu não sei o que está em desordem na sua vida, mas a palavra de Deus para você é descanso no seu coração, porque hoje a palavra de Deus encontrou você, e aquilo que para você era sem forma e vazio, a partir de hoje Deus vai transformar num lindo jardim. Celebra Jesus. Celebra Jesus. O profeta Eliseu vem, e quando ele chega, a primeira coisa que Eliseu faz é bater o olho em Jorão. Quando ele bate o olho em Jorão, ele sabia que Jorão não temia o Senhor. Eliseu olha para ele e fala assim: o que você quer de mim? Você devia consultar os deuses do seu pai. O que você quer com o Deus Altíssimo? Aí a Bíblia vai dizer que Josafá intervém e fala assim: Eliseu, se você não for profeta agora, nós vamos morrer no meio desse deserto aqui. Eliseu olha para Jorão e fala assim: se não fosse por causa de Josafá, eu não ia nem olhar nos seus olhos, mas porque Josafá é um homem de Deus, eu vou consultar o Senhor por vocês. Pode falar uma coisa? Tem muita gente que não serve a Deus perto de você, mas mal sabe eles que as coisas só estão dando certo na vida deles porque você está perto. Porque a semente da vida é sempre maior do que a semente da morte. Deus, por amor de um justo, salva uma nação. Por amor de uma pessoa que busca dentro da casa, da família, dos negócios, Deus abençoa aquele lugar. Tem muita gente achando: eu estou longe de Deus e as coisas dão certo. Não está dando certo por causa dela, está dando certo por causa de você. Só que Eliseu não sabia o que fazer. E aí a Bíblia vai dizer que como Eliseu não sabia o que fazer, Eliseu ficou calado. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: quando você não souber o que fazer, aprenda a ficar calado. O profeta não falou do problema, porque falar do problema não resolve, reclamar do problema não resolve, chorar pelo problema não resolve. Então o profeta olha para eles e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, me traga um músico, me traga um tangedor, me traga alguém que possa adorar a Deus nesse lugar, que possa entoar canções a Ele. E a Bíblia diz que tem um músico, e ele começa a adorar a Deus. E a Bíblia diz que quando aquele músico começa a adorar a Deus, a presença de Deus vai começando a invadir aquele lugar. E conforme eles vão adorando a Deus, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus vai sendo tão forte, ao ponto dos olhos do profeta serem abertos. E no meio da adoração, a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre aquele lugar. Posso falar uma coisa?
Antes de você querer desistir, antes de você querer abandonar sua família, fechar sua empresa, desistir dos seus filhos, antes de você querer se entregar à depressão, à ansiedade, você precisa entender que antes de fazer qualquer coisa, você precisa adorar a Deus, porque quando você adora, Deus desce. Quando você adora, cadeias são quebradas. Quando você adora, Deus se manifesta. Quando você adora, milagres acontecem. Quando você não souber o que fazer, a primeira coisa que você precisa fazer é adorar a Deus, é adorar a Deus, é adorar a Deus. Aleluia. Eles começaram a adorar e a Bíblia diz que a mão do Senhor desceu. Gabriel, por quê? Porque a Bíblia diz assim que Deus habita em meio aos louvores. Até alguém que diga, né? Quem canta os males? Quem canta os males? Você sabe por que existe música? Por que Deus criou a música? Para invocar a presença dEle. Porque a música invoca o Espírito que ela louva. E é impossível você invocar um e descer outro. Quem canta os males espanta, depende do que está cantando, porque dependendo do que cantar vai trazer mais mal do que bem. Faz o teste na sua casa, deixa o dia inteiro tocando louvor, chega lá à noite, você vai ver a paz que vai estar naquele lugar. Porque a adoração a Deus atrai a presença. Você nunca se perguntou por que os nossos cultos começam com músicas? Guarde seu coração. Há uma liturgia completamente traçada pelos céus. Nós começamos adorando a Deus, por quê? Porque uma vez que nós adoramos a presença de Deus, Ele se manifesta no nosso meio. E depois que Ele se manifesta no nosso meio, nós viemos aqui honrar a presença dEle, trazendo os nossos presentes, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Por quê, Gabriel? Porque se Ele está aqui, nós precisamos honrar essa presença. E uma vez que você honra essa presença, você pode sentar, porque agora Deus vai falar. A música invoca o Espírito que ela louva. Quando eles invocaram a Deus, a presença de Deus veio. E quando a presença de Deus vem trazendo direção. Gabriel, qual que foi a direção que Deus deu para eles? Deus olhou para o profeta e falou assim, ó, fala para eles fazer muitas covas nesse deserto. Irmão, seja sincero. Sem água, cansado, com sede, eu chego em você, dou uma pá na sua mão e falo assim, olha, faz buraco aqui no deserto. A sua sede vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar ou diminuir? Você já percebeu que muitas vezes Deus nos dá algumas direções que parece que a nossa necessidade aumenta em vez de melhorar? Você já percebeu que muitas vezes você vem na igreja e recebe uma palavra de Deus e você fala, vou chegar na minha casa, agora vai estar tudo? Aí você chega, parece que está tudo. É assim ou não é? A direção que Deus deu para eles aumentou a necessidade deles. Agora a pergunta é, por quê? Fala assim, por quê? Ah, você não quer saber de nada, irmão? Fala, por quê? Porque a preocupação deles era com a água. Mas a preocupação de Deus era se eles tinham um lugar para armazenar tudo aquilo que Deus queria dar. Você fica orando pela necessidade, Deus está falando assim, prepara um ambiente. Você fica orando para o milagre, Deus está falando assim, prepara um ambiente. Por quê, Gabriel? Porque Deus não vai te dar só o que você pediu, porque Ele é especialista e dá muito mais daquilo que você pensou, imaginou, sonhou. Deus é especialista em surpreender você naquilo que você pede para Ele. Aleluia. Essa palavra é uma palavra de obediência, é uma palavra quando eu não sei o que fazer, a primeira coisa que eu preciso fazer é adorar a. Segundo, eu preciso obedecer a direção de. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai falar assim, ó, eu vou dar um sinal para vocês. Qual que é o sinal que Deus vai dar? Que Ele vai prover aquilo que a gente precisa, Gabriel. Deus olhou para eles e falou assim, o sinal é esse. Vocês não vão ver vento e vocês não vão ver chuva. Que sinal mais engraçado, é ou não é? Imagina, Deus olha para você e fala assim, olha, eu vou mudar a sua vida. Qual que é o sinal, Deus? Você não vai ver nada acontecer. Você não vai ver vento e você não vai ver? O que é isso? Diga assim, fé. O problema é que nós somos muito carnais.
O problema é que a gente tem dificuldade de crer num Deus do impossível, mesmo falando que serve a Ele. Quantas vezes as coisas começam a apertar na nossa vida e a gente fala, meu Deus, agora é só? Aí que a gente tem que ficar felizão, não é? Se é só Deus, então ainda tem esperança. Deus deu para eles uma palavra de fé. Quantas pessoas que eu converso falam assim para mim, Gabriel, eu quero desistir de tudo, eu quero abandonar tudo, por quê? Eu não estou vendo nada acontecer. Gabriel, vem na igreja, eu saio da igreja, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quem disse que Deus depende do que você vê para fazer milagre? Ei, quem disse que Deus depende do que você sente para fazer milagre? Deus não depende do que você vê nem do que você sente, Deus depende daquilo que você crê. Porque a única coisa que faz os milagres acontecer é a fé. Deus estava deixando claro para eles o quê? Que adoração, obediência e fé é o que faz os milagres acontecerem. Eles começaram a cavar poços, cavar poços, cavar poços. E a Bíblia diz que quando eles menos imaginavam, começou a vir água pelo caminho do deserto de Edom. Só que você não está entendendo, não foi pouca água. A Bíblia diz que era tanta água, mas tanta água, que deu para eles beber, deu para os animais beber, sobrou água. Os inimigos olhou depois e viu a água lá. Por quê? Porque o que Deus vai fazer com você não vai parar em você. Deus quer fazer de você uma fonte de milagres, uma fonte de provisão. Todo mundo que estiver perto de você vai ser tocado por aquilo que você carrega, por aquilo que Deus depositou em você. Deus vai fazer abundar tudo aquilo que um dia para você foi uma necessidade. Celebra Jesus. Quando eles acharam que era o fim, Deus mostrou para eles que o importante não é como você começa, o importante é como você. Quando eles começaram, eles não começaram por fé, sim ou não? Mas eles terminaram por fé. Por quê? Porque muitas vezes Deus vê o nosso coração, e quando Ele vê que nós estamos indo por um caminho de achar que a gente faz porque a gente é bom, Ele fala assim, vai por esse deserto aqui, porque aquilo que você não começou bem, você vai terminar muito bem. Aquilo que te faltou no começo vai te sobrar no fim. O que eles não tinham no começo, superabundou no fim. E a Bíblia diz que Deus não só entregou a água, mas Deus também entregou os inimigos nas mãos deles. Por quê, Gabriel? Porque Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa ou sonha acontecer. Deus não quer apenas resolver seu problema, Deus quer fazer com que você seja a solução do problema de outras pessoas. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar.